permanecia mudo. "Não, Círio, pare!" exclamou a tia, quando o menino começou a esmurrar as almofadas do assento, levantando uma nuvem de pó a cada soco. "Venha cá e olhe pela janela." Relutante, o garoto se aproximou da janela. "Por que estão retirando as ovelhas desse pasto?" perguntou. "Suponho que estejam sendo levadas para outro, com mais grama", respondeu a tia desanimada. "Mas nesse pasto há muita grama", protestou o menino. "Só grama e mais nada." "Titia, tem um montão de grama nesse pasto." "Talvez a grama do outro pasto seja melhor", disse a tia sem pensar. "Por quê?" Inevitável, a pergunta veio logo. "Oh, veja aquelas vacas!" exclamou a tia. Quase todo o campo ao longo da ferrovia tinha vacas e bois. Mas ela falou como quem chama atenção para algo raro. "Por que a grama do outro pasto é melhor?" insistiu Círio. A expressão taciturna do solteirão ia ficando mais carrancuda. "Que homem seco e antipático", pensou a tia com seus botões. Ela era definitivamente incapaz de chegar a uma decisão satisfatória sobre a grama do outro pasto. Para se distrair, a menor das meninas começou a recitada na estrada para Manauê. Só sabia o primeiro verso, mas desse conhecimento limitado tirou o máximo proveito. Repetia e repetia o verso numa voz lânguida, mas resoluta e muito audível. Pareceu ao solteirão que alguém a desafiara a repetir o verso em voz alta 200 vezes seguidas. Quem quer que tivesse feito a aposta estava a ponto de perder. "Venham cá ouvir uma história", disse a tia depois que o solteirão olhou para ela 2 vezes e mais uma para o sinal de emergência. Desanimadas, as crianças se dirigiam ao canto da cabine ocupado pela tia. Dava para ver que, na opinião delas, sua reputação como contadora de histórias não era das melhores. Em voz baixa e tom de confidência, interrompida à torto e à direito por questionamentos petulantes gritados por seus ouvintes, ela começou uma história enfadonha e de deplorável desinteresse sobre uma menina muito boazinha que fez vários amigos por causa de sua bondade e acabou sendo salva de um touro furioso por admiradores de seu excelente caráter. "Se ela não fosse boazinha, não a salvaria?" perguntou a maior das meninas. Era exatamente o que o solteirão gostaria de saber. "Bem, sim", admitiu a tia desajeitada. "Mas acho que se não gostassem tanto dela, não teriam corrido tão depressa para ajudá-la." "É a história mais idiota que já ouvi", declarou a mesma menina, muito convicta. "Parei de ouvir logo no início, de tão idiota que era", disse Círio. A menina menor não fez nenhum comentário explícito sobre a história, mas havia algum tempo que começara a murmurar a ladainha de seu verso favorito. "A senhora não parece gozar de boa reputação como contadora de histórias", irrompeu de repente de seu campo solteirão. A tia logo se pôs na defensiva perante aquele ataque inesperado. "É muito difícil contar histórias que as crianças possam, ao mesmo tempo, entender e apreciar", redarguiu ríspida. "Não concordo com a senhora", replicou o homem. "O senhor gostaria de me contar uma história?" a tia o desafiou. "Conte uma para nós", pediram as 2 meninas. "Era uma vez", começou ele, "uma garotinha extraordinariamente boa chamada Berta.
o interesse das crianças, excitado por um momento, logo começou a diminuir. A despeito de quem as estivesse contando, todas as histórias eram extremamente parecidas. Ela fazia tudo o que lhe ordenavam. Jamais contava mentira. Mantinha suas roupas limpas. Comia um simples pudim de leite como se fosse uma sofisticada torta de frutas. Aprendia as lições com perfeição. E tinha muitos bons modos. Era bonita? Perguntou a maioria das meninas. Não tão bonita quanto vocês duas, disse o homem. Mas era horrivelmente boa. Houve uma onda de reação em favor da história. A palavra horrivelmente, em referência à bondade, era de um ineditismo digno de louvor. Ela parecia introduzir uma dose de verdade, ausente nas histórias infantis da tia. Era tão boa, prosseguiu o solteirão, que ganhou 3 medalhas de bondade, as quais ela sempre trazia presas ao vestido por alfinetes. Tinha uma medalha por obediência, outra por pontualidade e a terceira por bom comportamento. Eram grandes medalhas de metal que chacoalhavam enquanto caminhava. Nenhuma criança daquela cidade tinha tantas medalhas, por isso todos sabiam que ela devia ser uma menina super boa. Horrivelmente boa, observou Cyril. De tão comentada por todos, sua bondade logo chegou ao conhecimento do príncipe de seu país. Ele então lhe disse que, por ser tão boazinha, teria permissão de passear uma vez por semana no Parque Real, que ficava nos arredores da cidade. Era um lindo parque, onde a entrada de crianças jamais havia sido permitida, de modo que a licença dada aberta era uma grande honra. Tinha alguma ovelha no parque? Perguntou Ciro. Não, respondeu o solteirão. Nenhuma ovelha. Por que não tinha nenhuma ovelha? Veio a inevitável pergunta, provocada pela resposta. A tia deixou escapar um sorriso, quase uma careta, para sermos mais exatos. No parque não havia ovelhas, porque a mãe do príncipe tinha sonhado certa vez que seu filho seria morto por uma ovelha ou esmagado por um relógio. Por isso, o príncipe nunca teve ovelhas em seu parque, nem relógios em seu palácio. A tia reprimiu uma reação de espanto. E o príncipe foi morto por uma ovelha ou por um relógio? Perguntou Cyril. Ele ainda vive, de modo que não podemos saber se o sonho se realizará. Respondeu o solteirão, sem se dar por achado. Seja como for, no parque não havia ovelhas, mas uma porção de porquinhos correndo para todos os lados. De que cor? Pretos com focinho branco, brancos com pintas pretas, pretos por inteiro, cinzentos com manchas brancas e alguns totalmente brancos. O narrador fez uma pausa para deixar que a imagem completa dos tesouros do parque se formasse na imaginação das crianças. Em seguida, retomou. Berta lamentou bastante que não houvesse flores no parque. Com lágrimas nos olhos, ela prometera às tias não apanhar nenhuma das flores do príncipe gentil e estava decidida a cumprir a promessa. Por isso, é claro, sentiu-se uma tola ao descobrir que não havia flores a colher. Por que não havia flores? Porque tinham sido totalmente comidas pelos porcos. Respondeu de pronto o solteirão. Os jardineiros haviam explicado ao príncipe a impossibilidade de ter flores e porcos. Assim, ele preferiu estes àquelas. Houve um murmúrio de aprovação para a excelente decisão do príncipe. Muitos teriam escolhido o contrário. No parque, havia uma porção de outras coisas maravilhosas. Lagos com peixes doces,
dourados, azuis e verdes, árvores com lindos papagaios que diziam coisas inteligentes em cada instante, beija-flores que cantavam todas as palavras de sucesso. Berta andava de um lado para o outro e se deleitava muito. Disse para si mesma: se eu não tivesse sido tão extraordinariamente boa, não teria permissão para entrar neste lindo parque e apreciar tudo que existe para ser visto aqui. E suas 3 medalhas tilintavam enquanto caminhava, ajudando-a a se lembrar de quão boa ela era, de fato. Foi então que um enorme lobo entrou no parque às escondidas, em busca de um porquinho bem gorducho para jantar. De que cor era o lobo? Perguntaram em coro as crianças com ávido interesse. Era todo cor de lama, tinha a língua preta e os olhos cinza claros que brilhavam com indescritível ferocidade. A primeira coisa que ele viu no parque foi Berta. O avental da menina era de tal brancura, de uma limpeza tão impecável, que podia ser visto de longe. Berta notou o lobo avançando em sua direção e começou a desejar jamais ter recebido autorização para entrar naquele parque. Correu o mais depressa que pôde e o lobo veio em seu encalço, dando saltos enormes. Ela conseguiu alcançar uma moita de arbustos de murta e se escondeu na parte mais fechada deles. O lobo veio farejando entre os galhos, a língua preta de fora e os pálidos olhos cinzentos faiscando de raiva. Assustadíssima, Berta disse para si mesma: se eu não tivesse sido tão extraordinariamente boa, estaria a salvo na cidade neste momento. No entanto, o cheiro da murta era tão forte que o lobo não conseguia farejar onde Berta se escondera. E os arbustos eram tão fechados que ele poderia rondá-los muito tempo sem avistar. Assim, julgou que seria melhor desistir da menina e apanhar um porquinho em seu lugar. Berta, porém, percebendo que o lobo a rondava e a farejava tão de perto, tremia dos pés na cabeça. O tremor era tanto que a medalha, por obediência, tilintou contra as de pontualidade e bom comportamento.